Oi pessoal, vamos retomar o estudo da Ilíada a partir do livro do André Malta, A Selvagem Perdição. Faz tempo, né, que a gente não pega ele. Até agora ele falou sobre a perdição do Agamenon, sobre como Agamenon não sabia mais o que estava fazendo. Agora ele vai falar sobre a perdição do Aquiles. No canto 9 é iniciado por uma assembleia dos aqueus que discutem, que falam que Agamenon deve, Nestor, né, o velho sábio, fala que Agamenon precisa dirigir súplicas a Aquiles para que Aquiles volte a lutar, já que os aqueus estão quase perdendo a guerra, né? Os troianos já alcançaram as naus, né? Os acampamentos aqueus. Agamenon não fala muito, mas concorda. Ele só fala a enormidade das coisas que ele está disposto a oferecer para Aquiles. O Nestor organiza uma embaixada para visitar o herói que está isolado. Fênix, ele escolhe Fênix, que para o Aquiles é uma figura parental. O Aquiles chegou na guerra acompanhado pelo Fênix, né? Na embaixada também, para a embaixada foi escolhido o Odisseu, que ele está como uma figura da palavra, né? Palavra persuasiva. E também para a embaixada foi escolhido o Ajax Telamonion, que ele está como o representante dos guerreiros, né? Nestor escolhe esses três para cercar as possibilidades de identificação do Aquiles, né? Aquiles então pode ouvir a voz da figura parental, ouvir a voz da persuasão, ou ouvir a voz de um guerreiro igual a ele. Então esses homens vão até a tenda até o lugar onde estão lá os Mirmidões, né, que é o povo do qual Aquiles é o rei. Chegam na tenda do Aquiles e lá eles encontram o herói com uma lira. Só está ele e o Patroclo. O Patroclo está ouvindo. Aquiles está cantando e tocando a lira. Ele está cantando as glórias dos heróis. Cleon Andron. O André Malta, ele interpretando isso, ele diz o seguinte: o Aquiles se afastou desde o canto 1 da luta, né? Desde o conflito dele, o conflito com o Agamenon, se afastou da luta, né? E ele não, desde o canto 1, né? Desde que ele fala com a mãe dele, ele não aparece na história. Vai voltar agora no canto 9, né?
8 cantos depois. Ele está isolado. Ele se afastou, ele é herói, ele é guerreiro. Tendo se afastado da luta, ele se afastou do âmbito dele. O âmbito no qual ele pode ser ele. É o âmbito que foge da identidade dele. É o âmbito em que ele obtém a glória, que ele pode obter a glória, né? Mas ele se afastou porque ele perdeu a glória pelo que Agamenon fez com ele, né? Tirando a escrava dele, né? Então, por que Aquiles canta as glórias dos heróis? Porque é aquilo que resta para ele é cantar as glórias dos heróis, enquanto ele não pode ter a glória heróica. Pode ser, né? Também porque a palavra das musas é a palavra que inspira os cantores. Ela é ordenadora. O mundo da Aquiles está desordenado, né? Porque ele perdeu o âmbito de atuação dele, perdeu quem ele mesmo é. Então, trazendo a palavra das musas, ele está restaurando a ordem, lembrando do Hesíodo, e a Teogonia e os Trabalhos dos Dias são textos que nos explicam o funcionamento do cosmos e especialmente o funcionamento da fala das musas, como elas ao falarem dos nascimentos, das disputas, elas estão falando da estruturação do cosmos, da ordenação das coisas, né? Então a fala das musas e a fala dos poetas, ela traz ordem, ela revela, ela tira as coisas da obscuridade, e ela é verdadeira. O interessante é que, então, aqui ele está querendo isso, né? Ordem, está querendo aproximar-se da verdade, e está querendo a glória, né? Aproximar-se da glória o quanto possível. A fala das musas é glorificadora, né? Dos feitos de Zeus. Mas o interessante é que, se Aquiles está contando a glória dos poetas, mas ele mesmo se retirou do âmbito. Aliás, se Aquiles está contando a glória dos heróis, e se ele mesmo se retirou do âmbito de atuação dos heróis, então ele está dizendo que ele está em situação de inglória, em situação de desordem, de escondimento, né, ao contrário da revelação, e ele está em situação de falsidade, porque ele saiu, ele está retirado do âmbito em que ele se revela, em que a verdade sobre ele então aparece, e no âmbito em que ele tem glória, né? O canto 9 então mostra que o Aquiles está adentrando a perdição, né? É a parte do poema em que o Aquiles entra numa situação em que ele perde o controle do que ele faz.
E o interessante é que ele precisa cantar, ele está cantando da glória dos heróis que atuam nas lutas, um âmbito que ele não está mais atuando. Então ele está falando de um mundo do qual não faz parte. E agora o único feito dele é cantar sobre isso. Aqui ele está se afastando então da verdade. Ele é afastado da glória por Agamenon e também por ele mesmo, por ter desistido de lutar. Afastado então da verdade e o mundo dele ficando desordenado. Só resta ele cantar sobre esse mundo, né, do qual ele não faz mais parte. Aí, quando diante dos visitantes, ele fala isso aqui: salve. Isso é o canto 9, né? Os versos 197 e 198. Salve, entrai, sim, como amigos. Sim, é grande a precisão. Vós que a mim sois mesmo irado os mais caros dos acaios. A primeira coisa que o André Malta discute é sobre a precisão. Aqui eles falam: sim, venham, entrem, amigos. E diz: é muita precisão. Precisão ou necessidade de quem? Os acaios precisam dele ou ele precisa dos acaios? No canto 1, antes de se afastar, ele disse para o Agamenon: eu vou parar de lutar pelos acaios ou pelos aqueus e vocês vão sentir necessidade de mim e vão correndo atrás de mim para suplicar que eu retorne. Então agora chegou a hora do Aquiles receber essa súplica dos aqueus por ajuda, né? Então essa precisão ou necessidade da qual Aquiles fala é dos aqueus em relação a ele. Só que ele também tem necessidade que os aqueus supliquem para ele. Ele esperou isso por esse tempo todo, para ser chamado para ocupar o papel de herói novamente, para ser chamado a voltar ao âmbito de atuação dele, onde ele vai encontrar a glória, a verdade, né? E vai voltar a fazer parte da ordem. Então os aqueus precisam dele. Aqui ele está falando disso, mas ele também está falando de forma mais sutil que ele está precisando que os aqueus precisem dele. A necessidade é dele também. Aí um outro ponto dessa mesma fala é: vós que a mim sois mesmo irado os mais caros dos acaios. Ele fala que os visitantes dele são caros a ele. Ele que está há tanto tempo afastado da luta, não recebe visita de ninguém fora do círculo dos mirmidões. Então os primeiros de fora que chegaram para ele se tornaram caros, né? Caríssimos. Mas não caros a ponto de vencer a ira dele.
Ele lembra da ira dele que começou lá na disputa com Agamenon. Apesar da amizade que ele tem pelos visitantes dele, a ira dele vai prevalecer. Porque ele entrou no âmbito da obscuridade. No âmbito daquele que não sabe, da pessoa que não sabe o que está fazendo. A perdição dele. Demonstrado por ele estar cantando glórias dos heróis das quais ele não está participando. Um âmbito de atuação glorificador, revelador, do qual ele se sente não mais participando. E ele só pode tocar no máximo cantando sobre ele. A gente está vendo então a entrada do Aquiles na perdição. Né? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo.